Fala moçadinha, beleza? Mais uma aula, agora vamos mudar o foco, agora a parte sobre ligações químicas, beleza? Então, na realidade, agora a gente vai fazer aquilo que eu já havia comentado com vocês, referente à parte de distribuição eletrônica. Porque agora, pela distribuição eletrônica, o número atômico de cada elemento, a gente faz a distribuição e veja qual é a melhor estabilização do elemento, certo? Você vai ficar com 8, você não vai ficar com 8, tem algumas exceções que fogem à regra do octeto. Beleza? Então eu trouxe para vocês aqui o princípio básico das ligações. Vão ser 3, que vocês já viram algum dia, né? As ligações podem ser íon, ó, íon, íon. Então ela vai ter o quê? Ela vai ter carga. Muito bem. Quais são as duas cargas? A positiva e a negativa, que a gente chama de cátion e ânion. Ou seja, a caracterização de estabilização por perda ou por recebimento de elétrons. Então, a ligação iônica vai ocorrer o quê? Uma transferência de elétrons. De quem perde para quem recebe, ok? Aqui um dos exemplos mais tradicionais, eu até gostaria que vocês fixassem o NaCl na sua cabecinha, certo? Todo mundo conhece NaCl? Todo mundo já um dia usou sal na vida. Olhe para ele. Olha para ele. Ele é sólido, líquido, gasoso. Sólido, né? Por que ele é sólido? Por causa das forças de atração carga com carga. Como essa força carga oposta com carga oposta é muito forte, de tão forte que é, esse composto vai ser o quê? Sólido. Já na ligação covalente, essa força não é tão grande assim, então ele pode ser líquido ou gasoso. Aí o que vai interferir também é a força intermolecular, mas a de carga é sempre a maior. Se é sempre a maior, consequentemente o estado sólido vai se prevalecer. Legal, né? Então, olha só, olha para ele, olha lá para o teu sal de cozinha. Ele está na forma o quê? Cristalina. É fácil ou difícil derreter o sal? Tenta em casa, pega açúcar, que é um composto molecular covalente, coloca numa panela. Sei que muita gente faz isso. Derrete açúcar para fazer caramelo. Legal, né? Se nunca viu, esqueça, beleza? Pega açúcar em casa, quem nunca viu, e coloca na panela. E taca fogo nele. Na chama, tá? Na panela. Você vai ver que o açúcar vai derreter, certo? Agora, faça o mesmo experimento com a mesma quantidade de sal. Tenta o sal para derreter. Não derrete. Na sua casa, não. Ok? Por quê? Porque o sal é um composto iônico, ele tem altíssimo ponto de fusão e ebulição. Uma das propriedades clássicas dos compostos iônicos. Já os compostos covalentes, porque é uma força mais fraca, é mais fácil de derreter ou de passar para o estado gasoso. Tudo bem? Então, essas evidências aí são importantíssimas, certo? Então, olha aqui, ó. O sal de cozinha, quando se joga ele na água, ele se dissocia, liberando o quê? Os íons. E para que serve esses íons separados? Condução de corrente elétrica. Os compostos iônicos em solução ou fundidos, eu falei fundidos, não vai confundir com outras palavras, fundido quer dizer derretido, formar íons, beleza? Os compostos iônicos, eles têm essa particularidade. Pega um sal de cozinha, coloca 2 cabos descascados de energia elétrica dentro e coloca o seu dedo. O que vai acontecer? Teoricamente é nada. Não faça esse experimento, não faça isso, tá? Teoricamente não ia acontecer nada, porque os compostos iônicos, como a carga positiva está neutralizando a carga negativa, eles estão juntos. Então, aparentemente, não tem carga, então não tem condução de corrente elétrica. Quando se joga a água, ela separa esses íons, formando o quê? Íons livres. E esses íons livres têm a capacidade de conduzir a corrente elétrica. Por isso, se você pegar, deixar o dedo dentro desse saleiro e jogar uma jarra de água e deixar o dedo lá dentro, você vai levar choque. Por quê? Porque os íons vão conduzir corrente elétrica. É o que acontece muitas vezes nas reportagens aí que o pessoal fala, quando estiver na praia, próximo de um rio, dentro da água do mar, e estiver próximo de uma tempestade, cai fora. Obedeça esta norma. Por quê? Porque se cair um raio perto, um concorrente a menos. Você sabe muito bem, né? Sabe qual que é o melhor concorrente, né? O que está morto, que não vai me encher o saco, beleza? Nem o teu também. Isso é. Quantas vagas tem no seu curso? Isso, 40, não é 40 não, é 39, porque uma é sua. É assim que você tem que pensar para as suas futuras provas aí. Legal?
Isso, tem que ter força de vontade, tem que ter aí disciplina, tem que ter orientação, que nós estamos dando aqui, a equipe excelente, você vai perceber claramente que os caminhos vão se abrindo. E daí você vai ser, né, alguém aí na vida que tem um salário bacana, uma família legal, então tudo começa a juntar. Legal? Então, não fique próximo da água do mar, vá para outro lugar, porque se cair um raio, se estiver dentro, babau. Beleza? Lógico, próximo, não vai cair lá no mar, lá em alto mar, e você vai levar choque aqui, isso daí não. Ela se dissipa, consequentemente você não tem grandes perigos. Agora, né, você vê várias reportagens aí que, ainda mais no verão, né, onde que aquelas pancadas rápidas de chuva, muita trevoada, você tem os pontos, os picos característicos aí. O Brasil é um dos maiores lugares que tem raio no planeta, tá? Então, não sei se é a atmosfera, o pessoal da geografia, o pessoal da física pode explicar isso talvez um pouquinho melhor. Legal? Agora, a outra caracterização, então, né, da ligação é ser covalente. O que é uma ligação covalente? É um compartilhamento do par eletrônico. Então, aqui existirá um compartilhamento do par de elétrons, fazendo a ligação simples, a ligação dupla, a ligação tripla. E aqui é até bacana, ó, eu coloquei o etanol aqui, ó, etanol, o álcool etílico, que ele tem a ligação covalente. Polar, por que polar? Porque possui polos. Um é polo positivo e o outro é polo negativo. Como é que eu caracterizo isso? Pela diferença de eletronegatividade que nós vamos ver nas aulas, né, depois. Só que aqui eu já coloquei a ligação de hidrogênio, ó. É o que une as duas moléculas aqui, ó. A molécula de água, certo? Molécula de água, ali atrás, ó, H2. Ó, eu não consigo mexer. Aqui, ó, aí acertei. A água, certo? Que também tem a característica de polo negativo e polo positivo, porque ela é polar, e com a molécula do etanol. Então, existe essa interação intermolecular, ou essa força intermolecular, beleza? Essa ligação intermolecular, que é um dos tópicos clássicos da prova do Enem. Clássico, ok? Agora, o que nós vamos ter que evidenciar, eu vou fazer isso separadamente, tá? Depois a gente caracteriza cada uma delas. E a última é a ligação metal. Entenderam? Não, tem que ser metal. Metal com metal. Beleza? Pode ser que eu tenha algum não metal lá dentro, formando algumas ligas metálicas, tudo bem? Que nem, por exemplo, depois eu vou colocar para vocês no finalzinho, algumas ligas metálicas, lá no finalzinho de ligações. Por exemplo, o aço. O aço não é ferro, é uma liga. Ferro e carbono. Certo? A amálgama que o pessoal usava para restaurar os dentes, certo? O latão, o bronze, o ouro 18 quilates, certo? Que a gente é enganado, né? Ouro é enganação, tem uma parte que é ouro, uma parte que é prata, uma parte que é cobre. Então nós temos uma mistura eutética ali, certo? Onde que nós temos uma mistura homogênea, certo? Você vê ouro, só uma única fase. Mas depois, né, na aula de misturas, eu comento isso facilmente para vocês, ok? Então a ligação metálica está ali, ó. Na realidade, é o íon metálico mergulhado no mar de elétrons. Então, isto aqui é o íon e isto aqui é o mar de elétrons livres, que eles é que vão fazer, por exemplo, a condução de corrente elétrica, a condução de calor, que eu já estou até dando as propriedades para vocês, depois eu só cito. Quer saber sobre propriedades metálicas? Pega um pedaço de... Aqui, ó, olha o que eu achei aqui, ó, um clips, ó, beleza? Pega esse clips do jeito que está aqui, ó, beleza? Enfia na tomada e segura. Não vai fazer isso, você vai levar choque. Por quê? Porque vai entrar condução, tem nuvens eletrônicas livres, elétrons livres, e esses elétrons livres vão levar à condução de corrente elétrica. Beleza? Não gostou ainda? Não tenho aqui, não fumo, não é. Pega um isqueiro, coloca aqui, ó, e fica segurando. Deixa a chama aqui. O que vai acontecer? Opa, queimei o dedo. Por quê? Porque o calor vai ser transportado até a sua mão. Quem que faz isso? Os elétrons livres, ó. Eles são maleáveis, olha, tá vendo a força? Ah, muque, certo? Eles são maleáveis. Se eu pegar um ferro aqui e bater em cima, eu consigo fazer uma chapinha, por mais que seja fina, beleza? Então, eles são maleáveis, eles são dúcteis, tudo bem? Eles são resistentes, ó, eles não se... Pegam aqui, ó, eu sei que se eu fizer uma pressão maior, uma força maior, eu consigo romper isso, beleza? Mas são propriedades, alguns mais, alguns menos. Certo? Ponto de fusão, se eu colocar chama em muito tempo aqui, eu posso derreter. Eu não sei do que é feito esse metal aqui. Tudo bem? Aí nós temos vários tipos de metais, com maior, com menor ponto de fusão e ebulição.
depois em tabelas periódicas, que acabei de destruir um clips aqui, mas tá. O importante é você ter o conhecimento. O que é um clips perante ao vasto conhecimento adquirido? Nada, ok? Agora, vamos trabalhar com cada uma delas. Então, primeiramente, as denominações. Então, as ligações é o que une dois elementos. Então, para que você tenha dois átomos unidos, você vai ter que precisar de uma ligação química. Olha quem eu já coloquei aqui, ó. HH e o O, por exemplo. Beleza? O elétron mais externo, né, ou seja, os elétrons da CV, que já foi citado, são os elétrons responsáveis por essa ligação. Legal? Para ocorrer uma ligação é necessário que eles vão perder, eles ou podem receber, ou eles podem o quê? Compartilhar. Então, quando perde e ganha, é iônica, que daí fica cátion e ânion. Quando só ganha, é covalente. E quando só perde, é metálica. Entenderam o que eu acabei de falar para vocês? Volte e escute de novo, tá ok? E sempre pelos elétrons da camada de valência. Então, que nem aqui, ó, o sódio. Nós já fizemos a distribuição eletrônica dele, só tem um elétron na camada de valência. Qual que é a tendência para o cloro, que tem 7 elétrons ao redor, ó? Então, um vai doar para o outro, ó. Olha que bonitinho. Então, o sódio perdeu, ficou com carga positiva. O cloro ganhou, ficou com carga negativa. E como eu tenho carga positiva e carga negativa, eu formo o quê? Íons. Que ligação que eu tenho? Onde que um perde e outro recebe? Iônica. Agora, ó, hidrogênio, tadinho, ele só tem um elétron, um só. O sódio e o cloro tem vários elétrons. Ah, mas professor, ele perdeu, então não fez ficar com nenhum elétron. Não, lembra que o sódio é 1s2, 2s2, 2p6 e 3s1. Ó. Ele perdeu um elétron da camada de valência. Ó. Quantos elétrons ele ficou na sua nova camada de valência? O 8, que é a tal da regra do octeto que eu citei e vou citar de novo. Agora, o hidrogênio não quer perder. O outro hidrogênio também não quer perder. Então, eles vão o quê? Olha só, eles vão compartilhar este par eletrônico. E quando eles compartilham, a ligação só pode ser o quê? Covalente. Tudo bem? Se fosse um sódio só, ele só perderia. Aí sódio é metal, a ligação seria metálica. Os conceitos básicos, então, né? A ligação é a força atrativa que mantém dois átomos unidos, a ligação covalente resulta no compartilhamento, bem fixado isso aqui. Geralmente ocorre entre não metal com não metal, certo? Ligação iônica entre metal e não metal, ou seja, um perde e outro recebe. Metal fica com carga positiva, não metal fica com carga negativa. E a ligação metálica, os próprios metais. Tudo bem? A simbologia de Lewis, que é representado por bolinhas, certo? Cada elétron é uma bolinha, certo? Então, que nem o sódio estava representado lá, ó. O sódio tinha uma bolinha, porque ele só tem um elétron, certo? O cloro tinha uns 7 elétrons ao redor. 7 bolinhas, porque ele tem 7 elétrons na camada de valência. Ok? Aqui uma tabela só representando os símbolos de Lewis, ó. O lítio. Aqui, ó, lembra da configuração eletrônica simplificada? Ó? O L é 2. O número atômico do lítio é 3. Só que o hélio é 2. Então, se você fizer a configuração eletrônica 1s2, 2s1, ó. Em vez de escrever 1s2, eu escrevo hélio, eu escrevo neônio, eu escrevo argônio, né, criptônio, como nós fizemos naquela questão que era do cádmio, do zinco e do cálcio, ok? Agora, ó, 1s é 2s1. Por que 2s1? Porque ele tem um elétron. Então, como é que eu represento aqui, ó? Uma bolinha. Ó, o neônio, número atômico 10, certo? Quantos elétrons ele tem na camada de valência aqui, ó? 8, porque ele é um gás nobre. Então, ó, quantas bolinhas eu coloquei ao redor, ó? 8 bolinhas. 2, 4, 6, 8. Tudo bem? E assim sucessivamente. Aqui, a regra do octeto, que eu já falei para vocês. Temos as exceções, ó, até já está marcada aqui. Né? O hélio, o número atômico é 2, então ele é um gás nobre. Então eu, professor Paulo, eu coloco assim, ó. Um elemento vai perder ou receber ou compartilhar elétrons. Quando recebe, compartilha, é covalente. Quando um perde, outro recebe, é iônica. Ou quando só perde, é metálica, certo? Guarde bem isso, ok? Só que ele vai perder ou receber de modo bem geral para adquirir configuração eletrônica semelhante de gás nobre. Quem são os gases nobres? A família 18 da tabela periódica. O hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e assim vai.
Beleza? Só que eles têm quantos elétrons na camada de valência? 2, que é no caso do hélio. Cuidado com esse cara. Esse cara engana muita gente. 2 ou os demais que vão ter quantos elétrons? 8. Por isso que eu falo semelhantes ao gás nobre. Mas nós temos algumas exceções. Que nem, por exemplo, a regra do octeto tem que ficar com 8. Se fechar com 2, não é a regra do octeto, é a regra do dueto. Dueto é 2, octeto é 8. Mas nem sempre eles ficam. Tem outras exceções que podem ficar com 4, com 6, com 8, com 12, com 14. Não sei. Cada caso tem que ser estudado. Por isso que a parte de ligações ela é muito difícil dividir em outras possibilidades aí. Ok? Aqui, ó. Cuidado, existem várias exceções à regra do octeto. De modo geral, aqui, ó, da maioria das vezes, os átomos da família 1, 2 e 3, a antiga A, agora a família 1, família 2 e família 13, certo? Eles perdem elétrons, ou seja, adquirem carga o quê? Positiva. Já os elementos da família 4A antiga, 5A, 6A, 7A e o hidrogênio, a tendência deles é o quê? Receber elétrons para perder. Aqui perde 1, então fica mais 1, aqui perde 2, fica mais 2, e aqui perde, fica mais 3. Aqui recebe 4, vai ficar menos 4, aqui recebe 3 para ficar com 8, né? Tem 5. Sempre o número 5A, 4A já está diretamente ligado ao número de elétrons da camada de valência, tá? Uma outra dica bem importante. Ó, família 6A, antiga família 6A, nova família 16. Tem quantos elétrons na camada de valência? 6. Então, qual que é a tendência? É perder esses 6 ou ganhar 2? Ganhar 2 para ficar com 8. Família 17 ganha 1 e o hidrogênio ganha 1. Mas, professor, o H não é mais 1? Quando perde, quebra a ligação, depois eu exemplifico outras formas disso aqui. Aqui uma tabela só para ilustrar, não precisa ficar decorando isso não. É preferível que você tenha o número atômico, porque nas provas eles fornecem os números atômicos. É fácil você fazer uma distribuição eletrônica, você já memorizou o diagrama de Linus Pauling, espero que sim, está estudando. Se estiver estudando, você fez. Se não estiver estudando, já tem uma tarefa aí pendente. E tarefa pendente, agora, minha aula, depois vai ter outra do professor Tiago, outro do professor Baggio, e assim Cornélio, e assim vai. Aí começa a acumular, no final dá desespero, desespero causa aí um monte de erro na sua prova final. Cuidado, beleza? Então, vai resolvendo aquilo que a gente pede para resolver. O diagrama de Linus Pauling é essencial. Aí dele você pode deduzir camada de valência, subnível de maior energia, para poder caracterizar essa nossa conversa aí, ok? Então, tá aqui uma tabela só ilustrativa, que você tem aí as cargas, ó, a família 17, ó, que eu acabei de comentar aqui, ó, menos 1, a família 2, que é mais 2, e assim por diante. Os metais de transição têm cargas variáveis, por isso que é de transição, tem 2, 3 cargas, 4 cargas, depende do elemento, depende da sua disposição, enfim, outras possibilidades. Aqui eu vou denominar para vocês a ligação iônica agora, tá? A ligação iônica ou eletrovalente é uma ligação que ocorre por uma força eletrostática de cargas opostas, já falei isso para vocês, que ocorre principalmente entre metal e ametal, ou não metal. E é aí que vem a grande sacada, meus queridos, a grande diferença de eletronegatividade. Os ametais têm a maior eletronegatividade e os metais têm a menor eletronegatividade, ou seja, ele vai ter a maior eletropositividade. Por isso que vai ser uma carga positiva ligada com uma carga negativa, formando uma força de atração eletrostática, o que caracteriza uma ligação iônica. Olha que lindo esse slide aí, beleza? A gente consegue determinar claramente a interação iônica, beleza? As características, olha aqui, ó, aquilo que nós comentamos e eu já citei no primeiro slide de ligação, ó. O sódio, como eu já falei para vocês, esse aí é o átomo de sódio, ó, tem 11 elétrons, ó. 2 mais 6, vamos contar aqui, ó. 8 mais 2, 10, mais 1, 11, certo? Vamos colocar aqui, ó, esse é o Na e esse é o cloro, o 17. 11 e 17. Se você quiser, faça a distribuição eletrônica, ok? Então, aqui dentro, ó, são 2, certo?
Aqui são mais 6 ao redor, 8, certo? 10. E 10 mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nós temos os 7 elétrons na camada de valência. Agora, já tem a seta aqui, ó. Transferência, ó. Transferência de elétrons. O elétron da camada de valência do átomo de sódio foi para o elétron da camada de valência do átomo de cloro. Ou para a camada de valência do átomo de cloro. Posso pedir uma atenção especial para vocês? Olha o tamanho dos átomos ali. Eu já pensei em fazer essa imagem na caracterização do tamanho. Isto é geral, para todo e qualquer tipo de ligação que se for fazer. Sempre, ok? Olha para o átomo de sódio, é um átomo grandão. Olha o átomo de sódio, é pequenininho. Depois eu explico lá em tabela periódica. Só que olha o que vai acontecer agora. Opa, cliquei. Ó, que burro. Eu cliquei pensando que era para mudar de slide. Não, olha, volta lá. Aê! O átomo de sódio transfere o seu elétron mais externo da camada de valência para o átomo de cloro, resultando na formação de íons. Olha o tamanhico que ficou o sódio, ó. Por quê? Que quando ele perde o seu elétron da camada de valência, o número de prótons não muda. Lembra que é a identidade do elemento. Então, a força de atração entre os elétrons remanescentes é muito maior, o que resulta numa maior atração. E como resulta uma maior atração, a eletrosfera fica mais comprimidinha, o que resulta em o quê? Um menor raio. Então, pode anotar aí no seu material. Todo cátion é sempre menor do que o seu átomo de origem. Cálcio mais 2 é menor do que o cálcio. Bário mais 2 é menor do que o bário. Sempre estou comparando os mesmos elementos, tá? Que fique bem claro isso, certo? E olha o raio do cloro. O raio do cloro aumentou em relação ao que ele era aqui, ó. Certo? Por que o raio do cloro aumentou? Porque está ocorrendo o contrário agora. Você acrescentou elétrons. Já tinha elétron lá na eletrosfera do cloro. Já tinha cheio de elétrons, 17. E você colocou mais um. E elétron com elétron, o que acontece? Se repele. Então, o que acontece com a nuvem eletrônica? Ela se expande. Então, o raio fica o quê? Maior. Por quê? Porque você tem mais elétrons do que prótons. Então, tem uma menor atração eletronúcleo. E se tem uma menor atração eletronúcleo, o raio aumenta. Guarde bem isso. Todo ânion é maior do que o seu átomo de origem. O cloro menos é maior do que o cloro. O flúor menos é maior do que o flúor. O O menos 2 é maior do que o O. Beleza? Que é o oxigênio. Legal? E aí nós temos a junção ânion Cl, cátion Na, formando o tal do NaCl. Legal, né? Regra prática para você trabalhar, porque a carga positiva tem que ser igual à carga negativa. Isso é uma lei universal. E uma regra prática para que você possa evidenciar isso, ó, você tem a carga do elemento, né, do elemento que vai perder elétrons, e do ametal, né, que vai receber o elétron. Então, o que você faz para que essa soma dessas cargas aqui tem que ser igual a zero? Como é que você faz para que isso seja rapidamente igual a zero? Você faz o tchuk-tchuk. Você cruza o Y e você cruza o X. Então, fica CYAX. Por exemplo, ó, cálcio que tem uma carga de mais 2, porque ele vai perder 2 elétrons, já fizemos, e o Cl que vale menos 1. Ó, isso não é igual a zero. Então, o que você faz? Desce o 1, desce o 2. Desce mais. Você não soube me amar. Lembram? Blitz. Certo? CaCl2, cloreto de cálcio. Ó, Al, alumínio, vale mais 3. O oxigênio vale menos 2. Como é que eu sei disso, professor? Vai lá na tabela e pega a distribuição eletrônica. O alumínio é 13, o oxigênio é 8. Aí você vai saber, ó, até vou fazer aqui porque é importante, ó, alumínio 13, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, ó. Quantos elétrons ele tem na camada de valência aqui, ó? 3 elétrons. Então, ele vai perder esses 3 elétrons para ficar com quantos elétrons na camada de valência? O 8. O oxigênio é 8. Então, já está estável. Não. 1s2, 2s2, 2p4, ó. Quantos elétrons ele tem na camada de valência? 6 elétrons. Então, ao receber 2 elétrons, vai ficar quanto aqui? Vai ficar P6.
e 6 mais 2 vai fechar 8, estável com a tal da regra do octeto. Só que mais 3 com menos 2 é igual a 0? Não, então cruza os valores, ó. Desce o 2, desce o 3. AL2O3. Fácil assim? Fácil assim. O importante é você caracterizar as cargas. Como é que você vai caracterizar as cargas? Distribuição eletrônica. As principais características dos compostos iônicos, como já citei para vocês, ó. Lembra que, ó, composto iônico, coloca aí no teu material, NaCl, foque ele. São sólidos na temperatura ambiente. Como eu falei para vocês, é difícil derreter sal, mas é fácil derreter o açúcar, queimar o açúcar, certo? Então eles possuem elevados pontos de fusão e ebulição e conduzem a corrente elétrica quando fundidos ou solução aquosa. Por que isso? Porque eles apresentam elétrons livres. Beleza? Então essas são algumas particularidades essenciais. Eu até trouxe aqui, ó, né? Essa tela aí também reduz muito, ó. Aqui eu tenho a água pura, não tem íons, não conduz. Aqui eu tenho o NaCl puro, sólido, não conduz. E aqui você jogou a água dentro. Então você vai ter o que aqui dentro? Íons livres. Se tem íons livres, você vai ter a condução, a lâmpada vai acender. É isso que precisa saber das propriedades dos compostos iônicos. Beleza, galerinha? Eu vou na próxima aula deduzir para vocês a ligação covalente, que é um pouquinho mais detalhada, ligação metálica, daí a gente faz uma batelada de exercícios aí. Beleza? Tranquilo? Aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço, tchau, tchau.